E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com minha digníssima esposa, host e rosto do podcast, Malu Perini. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. E qual o tema do podcast de hoje? Hoje vamos falar sobre energia nuclear. Energia nuclear. Eu estava com vontade de fazer esse podcast há bastante tempo, mas com dificuldade de encontrar pessoas que tivessem muito know-how nessa área, já que é meio complicado, é algo muito técnico, muito especializado. Eu não sei se um dos convidados aqui presentes já leu aquele livro A Fundação, do Isaac Asimov. É muito interessante no livro porque ele fala da queda de um império, isso imaginando, né, galáxia já, uma realidade muito distante da nossa, mas o que acontece é que alguns mundos ficam mais primitivos porque eles deixam de utilizar energia nuclear e não sabem mais como voltar a utilizar. Nossa. Achei isso muito interessante. E na conjuntura atual, a gente vai ver ao longo do podcast o porquê que eu quis fazer esse episódio. E os dois convidados que estão aqui estão vindo pela primeira vez no podcast Os Sócios. Estamos recebendo Rui Alves, gestor global macro da Quiné Investimentos, com MBA em Finanças pela IBMEC e mestrado na mesma área pela London Business School. Rui, muito obrigado pela presença. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. E estamos também com Aquilino Senra, físico, atual professor e ex-coordenador do programa de Engenharia Nuclear da COP UFRJ, mestre e doutor em Ciências da Engenharia com ênfase em Engenharia Nuclear, ex-presidente das Indústrias Nucleares do Brasil, INB, que exercem um monopólio do urânio no Brasil. Aquilino, seja bem-vindo ao podcast Os Sócios. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu queria começar naturalmente pelo começo. A gente até estava conversando antes do podcast aqui e o Rui falou que dá para chegar na energia nuclear pensando na exclusão das outras fontes. Eu queria saber... Ele falou que era a última, como se fosse a última opção, né? Chegam na energia nuclear pela última opção. Aí eu gostei que eu falei, mas veja bem, não é assim. Aí eu gostei que antes mesmo de começar o podcast a gente já estava discordando. E vocês sabem que a gente só começa o podcast quando um discorda do outro. Isso é o início do podcast. Eu não sei se chegou a ser meio uma discordância, mas eu fiquei curioso para entender como é que a gente chega na energia nuclear excluindo todas as outras. É pensar um pouco. A minha paixão é energia. Tá? Eu tenho, por tudo que eu estudei de investimento na vida, tudo que eu tentei aprender na vida, você sabe, o trabalho de um gestor é simplesmente tentar aprender mais a cada dia, né, sobre alguma coisa. É um trabalho de estudo perpétuo, um trabalho de paixão pelo conhecimento. E nessa paixão pelo conhecimento, você simplesmente tenta se formar mais e mais sobre mais e mais assuntos a cada dia, né, criar toda essa lateralidade. E uma das paixões que eu criei na vida foi o assunto energia. Porque eu percebi o seguinte, né, pelo estudo da história, né, e eu adoro estudar história, eu percebi que a civilização humana, desde que ela começou, até mais ou menos ali, 1700 e alguma coisa, ela basicamente viveu do trabalho do muscular humano, né, mais o trabalho que a gente usava de animais. Mas as fontes de energia eram muito limitadas, a gente queimava biomassa, a gente queimava madeira, né? Uhum. Até que um ponto que isso começou a virar um problema no Reino Unido de você, na verdade, devastar a floresta, porque a tua fonte de energia era madeira. Mas se você olhar o PIB per capita da humanidade até mais ou menos 1750, nada acontecia. Você precisava de mais gente, de mais animais e queimar um pouco mais de madeira, mas nada acontecia. Aí você teve a grande revolução a partir da Revolução Industrial, quando ali você precisou, na verdade, começar a tirar carvão, né? A primeira máquina a vapor foi para tirar água de minas para que você pudesse extrair carvão, né? Então começou a grande relação do homem com os combustíveis fósseis, que eu acho que, na verdade, a gente demonizou eles de uma maneira extremamente injusta por que eles fizeram para a humanidade. A gente saiu de uma época em que basicamente o trabalho humano era exaustivo, você acordava às 6 da manhã e simplesmente dormia com o sol para acordar com o sol novamente e ter que trabalhar, e nada mais a vida era a vida de fazendeiro. 95% das pessoas eram fazendeiros. Acho até engraçado que as pessoas falam assim, na minha vida passada, as pessoas já, a vida passada eu era um rei, eu era um... Não, você provavelmente era um fazendeiro, querido. Porque 95% da população eram fazendeiros e nunca viajavam mais do que 10 quilômetros. Essa era a vida antes dos combustíveis fósseis. Aí você tem essa revolução dos combustíveis fósseis, a gente começou a queimar o quê? Primeiro, carvão, né? Gás, petróleo, a gente encontrou petróleo. 1/3 da energia que a gente consome no planeta é petróleo. E aí você tem essa revolução maravilhosa, né, em que você começa a crescer barbaramente o PIB do mundo, você começa a tirar as pessoas da pobreza numa velocidade nunca vista, né? Uhum. Você começa a ter um processo econômico em 200 e poucos anos, em que por 6 mil anos de história escrita e por 100 mil anos de existência da espécie humana, você jamais teve.
E o que você começa a fazer? Você começa gradualmente a ir por mais e mais densidade energética. Você busca. Lá atrás a gente tentou moinho de vento, tá? Cervantes ali, Dom Quixote, o Dom Quixote atacava os moinhos de vento. Só que não gerava muita energia, o coitado do moinho de vento. Você precisava de energia mais densa. Pega um naco de carvão na mão e queima aquele naco de carvão, olha aquele naco de carvão queimando, você vai ver que libera muita energia. Então a gente foi para energias cada vez mais densas, gradualmente dentro da história humana. E a gente foi elevando o padrão de vida, né, da espécie humana via esse movimento de queimar petróleo. Eu sempre digo, o carro elétrico ou o carro a carvão, ou o carro a petróleo. Né? Thomas Edison e o Thomas Edison e o Ford tiveram essa discussão 100 anos atrás. E naquela época ganhou o carro a gasolina simplesmente porque era uma maneira mais eficaz de você fazer um veículo andar do que você usar a bateria. Eu acho que pouca gente sabe, os primeiros veículos, na verdade, foram energia elétrica. Tá? Só que foram substituídos por energia de combustão externa porque era mais eficiente fazer daquela maneira. E agora estamos então, voltando você foi gradualmente criando mais e mais densidade energética para mover essa economia do mundo. A minha filha outro dia voltou do colégio e falou assim, papai, me falaram que a energia está destruindo o planeta. Eu disse, filha, vamos conversar isso, a gente vai conversar isso durante esse podcast, mas antes de eu te dizer que a energia está destruindo o planeta, deixa eu dizer que criou esse planeta, essa sociedade que você conhece hoje. Tira a energia, filha, deixa eu te dizer uma coisa, você não vai gostar muito da sociedade que vai que vai aparecer depois disso. Então a gente foi para cada vez mais densidade. Né? A densidade da gasolina é maior do que a densidade do carvão. Você foi gradualmente buscando mais densidade. Até que a gente achou essa energia maravilhosa, que foi a energia nuclear, né? Que é mais densa do que as outras fontes de energia que a gente tem, né? E a gente, como espécie humana, né, a gente tem, de vez em quando, a gente tem misantropismos, assim, a gente tem uma coisa assim, não, vai destruir tudo, vai acabar tudo, e a gente criou isso também com a energia nuclear. A gente já criou isso com petróleo, já criou isso com carvão, agora a gente criou com a energia nuclear vai destruir o mundo, né? E a gente, infelizmente, deu um passo para trás, né? Na utilização de energia nuclear, mas a gente está cada vez buscando mais densidade. A próxima é fusão nuclear, a gente precisa de mais densidade. E se a gente reverter essa função de densidade, tá? Eu acho que a engenhosidade humana é infinita, eu acho que a gente não vai precisar reverter essa densidade, mas se a gente reverter, o custo a pagar pela sociedade é muito grande. Tá? Eu estou falando um pouquinho mais, tá? Porque eu sei que você é absolutamente... Você fica à vontade aí, eu entendo que a energia é fundamental. Você não tem crescimento econômico se não tiver energia. Elas andam em paralelo. Se quiser ter crescimento econômico, tem que investir fortemente em energia. E tem diversas fontes. O que talvez eu discorde um pouco de você como um homem de investimento, sabe que não pode botar todos os ovos no mesmo cesto. Tem que diversificar. Então tem que usar de todas as formas de energia. E elas todas são importantes. Seja hidrelétrica, seja solar, eólica, carvão, como você mesmo disse. Ainda hoje em dia, a Alemanha depende essencialmente da geração através do carvão, que a gente sabe que tem um custo ambiental grande. Mas aí também tem que dizer o seguinte, na geração de energia não tem santo, só tem pecador. De alguma forma, uma ou outra fonte tem um impacto ambiental. Vou te dar um dado. Energia solar, por mais incrível que pareça, no seu ciclo de vida, emite mais gases do efeito estufa do que a nuclear. Porque tem um processo químico na produção dos painéis e isso tem um impacto. O que eu até ouvi falar, já aproveitando, é que um painel para ser produzido gasta mais energia hoje do que ele vai gerar ao longo de toda a sua vida útil. Hoje em dia ele tem mais eficiência. Tudo isso na vida, a tecnologia ela avança e com isso você traz uma redução de custo na geração de produtos. Mas voltando lá, acho que energia é fundamental. Nisso nós temos aqui um consenso e precisamos dela. O que a gente tem que minimizar são os impactos. E todas elas têm impacto. Eu não gostaria de morar do lado de um aerogerador. Aquele barulho que fica ali. Da eólica? Da eólica, da eólica. Noite, dia, noite, dia. É a mesma coisa aqui com o computador. Quando você desliga de noite o computador, você sente um silêncio que repousa, né? A mesma coisa é um aerogerador. Se eu fosse passarinho, eu ia gostar menos. Porque a chance de levar uma pá na cabeça seria grande. Mas a gente tem que fazer o uso. O uso tem que ser feito na evolução tecnológica de forma a segurar os benefícios daquela fonte, principalmente na questão da segurança. E a nuclear ela também evoluiu. Em termos de reatores nucleares, nós hoje estamos numa geração
que é a terceira geração, ainda não estão instalados aqui no Brasil, mas já tem alguns países que são mais seguros. É igual ao automóvel. O automóvel, quando eu comecei a dirigir, não tinha nem cinto de segurança. Depois veio um que passava aqui na barriga, não era nem ao longo do peito. Depois, agora, os mais modernos têm esses airbags, né, que tem uma proteção. Sim. Os próximos já têm sensores de aproximação. Isto é tecnologia. Sim. O mesmo automóvel de 30, 40 anos atrás, hoje é um equipamento muito mais seguro. A mesma coisa com as usinas nucleares. Risco zero? Não tem. E está provado aí na história de 65 anos da energia nuclear para fins de geração de energia. Aqui eu quero separar. A humanidade não abre mão da energia nuclear, porque uma parte dela é para aplicações que são socialmente aceitas. Medicina, agricultura, até em obra de arte, para você fazer tratamento de obra de arte para ela não se degradar ao longo do tempo com fungos ou micro-organismos. E precisa de gerar radioisótopos que são produzidos em reatores. Medicina nuclear, para diagnóstico e depois para tratamento, tem centenas de aplicações. Desde queda de cabelo até unha encravada, tem a aplicação da energia nuclear. Depois me diz da unha encravada. Eu vou lhe dar as duas. Já deixa a dica. Já deixo aqui a dica. E a medicina nuclear hoje é uma das áreas de investimento no país. Se a gente está aqui querendo falar um pouco de investimento, eu não vou falar só do urânio, não. Tecnologia nuclear para a medicina nuclear. É um investimento fantástico em termos de oportunidade, de crescimento. E o Brasil usa pouco a medicina nuclear comparado com países próximos, da Argentina, por exemplo. Lá o uso da medicina nuclear é muito maior que o nosso. Nós estamos para construir o primeiro reator produtor de radioisótopos. Porque os radioisótopos são a base para fazer os radiofármacos, que são tratamento de câncer, para diagnóstico. Hoje, antigamente, a pessoa tinha um problema de coração, tinha que fazer lá um cateterismo, fazer às vezes... Hoje você faz uma imagem com um radioisótopo e você consegue ter um detalhamento claro de todas as artérias, de todas as coisas. Seria dispensável o cateterismo, então, tendo... E você reduz bastante as consequências e riscos do cateterismo. E tem outras centenas de aplicações que eu podia falar aqui ao longo do... Mas precisa produzir o radiofármaco. E para produzir o radiofármaco, primeiro tem que ter o radioisótopo. O radiofármaco é uma mistura de um isótopo nuclear com um produto químico lá que vai, de alguma forma, ter e atuar dentro de algum órgão do indivíduo. Mas esse radioisótopo é produzido num reator e precisa de urânio. Precisa passar por todo o ciclo do combustível nuclear, que tem, entre outras coisas, o enriquecimento isotópico do urânio. Só 11 países têm essa capacidade tecnológica. E o Brasil é um deles. Mas eu estou com você. Eu acho que o planeta não pode abrir mão. E por uma questão social. A gente só diminui a desigualdade, e não só no Brasil, mas em todo o planeta, se tiver um aumento, eu diria, quase que exponencial, de geração de energia. Você pega o mapa do Google, aquele que você vê todo ele em 2D, né, do planeta, com a iluminação. Não sei se vocês já viram isso. Já. É linda a Coreia do Norte, assim, toda apagadinha. Bem bonito. Superponha o mapa do IDH. Onde tem mais iluminação, tem um IDH maior. É isso. Não, mas eu concordo com vários pontos que foram colocados aqui. Eu fiz até algumas anotações enquanto vocês foram falando. Porque é engraçado essa frase que você disse, que o pessoal pensa que em vidas passadas foi um rei, né? E o Yuval Harari, aquele historiador israelense, ele tem uma frase muito interessante no livro Sapiens, onde ele diz que a história foi escrita por alguns poucos homens, enquanto o restante do mundo arava campos e carregava baldes de água. E eu fui militar durante 11 anos. Sobreviver em um ambiente natural, que não foi modificado pelo homem, é difícil pra caramba. Eu falo até que o cara que consegue, naquele Largados e Pelados, fazer fogo no ambiente úmido, ele merece comer bem ou passar a noite quentinho, porque é muito difícil fazer. É difícil demais. Aí o pessoal tem essa idealização da natureza, só que a gente modificou pra caramba a natureza. Não é legal, cara. Porque ela tenta nos destruir. Não é legal. É isso. Não é legal. O cara fala que a natureza é legal quando ele tá com o pé dele na grama do jardim, a quilômetros de um animal peçonhento, mas se ele estiver no meio da mata, onde se uma jararaca morde a perna dele, ele tá 6 horas de hospital e ela vai gangrenar, ele não vai gostar tanto assim da natureza. Mas o ponto que você falou do petróleo também é bem interessante, porque hoje a gente demonstra
demoniza o petróleo, assim como o carvão e fontes de combustíveis fósseis, mas ignorando que eles resolveram um problema muito grande, que era até o problema da fome em grande parte do mundo, porque ajudou, por exemplo, na mecanização do campo. Só que a energia nuclear seria... Você come petróleo. Exatamente. Você bota mais energia no chão do que você tira dela de alimento. Né? Literalmente, você come petróleo via fertilizantes e outras maneiras. Sim. Mas a gente tira a energia fóssil do mundo hoje, que é mais ou menos aí 85% que a gente gasta, você alimentaria aí talvez 15% da população global. Tira os fertilizantes, tira tudo que é derivado do petróleo, né? Sim. Ou do petróleo que eu digo, é dos combustíveis fósseis, as pessoas não comem. E quando você idealiza um mundo hoje sem petróleo, não estou dizendo que eu sempre falo isso, a gente vai ter que sair do petróleo e dos combustíveis fósseis. Talvez em 100 anos, 50 anos, a gente vai ter que sair. Mas não imagine um mundo hoje sem petróleo. Você acha que todo esse tempo ainda? Ah, com certeza, porque a verdade é que se você tem, deixa eu dar alguns dados interessantes, tá? Você tem, se você olhar, a população do mundo hoje está em países emergentes, tá? Grande parte está na África, grande parte do crescimento populacional do planeta, de 7 para 10 bilhões de pessoas, não vai vir nem da Ásia, nem das Américas, nem da Europa, vai vir da África, tá? Nossa. E se você, praticamente todo o crescimento é na África, tá? Aí você olha onde o crescimento econômico está ocorrendo e vai continuar a ocorrer, vai ser ainda em países emergentes. Tá? Quando você olha essa função e diz assim, quanto de petróleo eu preciso? Quando chega o petróleo, eu estou fazendo petróleo um proxy para combustíveis fósseis, tá? Gás, petróleo, tudo que é fóssil. Tá? Quando você olha o quanto você precisa vis-à-vis as curvas de desenvolvimento, porque você chega num ponto de desenvolvimento de uma sociedade que começa a demandar muito energia, essa energia vai ser toda necessária em países emergentes principalmente. E você pensa o seguinte, retorno, você tem que pensar quanto dinheiro você bota no chão para quanta energia você tira. Qual é o maior retorno sobre a energia que você tira? Ainda são combustíveis fósseis. Tá? Países emergentes, Índia, tá? África, vão fazer, no momento, o seu desenvolvimento via combustíveis fósseis, porque não tem outra fonte que dê um retorno adequado para eles. Mesmo com o preço dos combustíveis em ascensão? Sempre vai ter um limite, sempre vai ter. O preço equaliza tudo. Por exemplo, o preço equaliza tudo. Tá? Por isso que eu acho que o petróleo ainda tem um caminho longo para ir para cima. Tá? Porque o preço equaliza tudo no final. Mas no momento, a energia mais barata que você tem para ser utilizado ainda é o gás, o naco de carvão e petróleo. Vai vir desse lado do crescimento dos países emergentes, principalmente da Índia. Tá? Só para você ter uma ideia, para eu fazer o offset, né, para eu compensar o crescimento que a Índia vai consumir de combustíveis fósseis no crescimento dela dos próximos 30 anos, que é o target de 2050, que você tem de emissão zero, só para compensar o que a Índia, com 1,4 bilhões de pessoas, vai consumir a mais, eu preciso reduzir na Europa e nos Estados Unidos 25% das emissões. Tá? Então, você ainda vai depender de petróleo, carvão e gás por muito tempo. A engenhosidade humana vai ter que pensar em como tirar esse carbono da atmosfera. Eu acho que tem tecnologias que em 20 anos vão tirar esse carbono. Mas duas coisas que eu sempre digo. Não imagine um mundo sem energia. Tá? O professor aqui sabe disso. Se você tirar a energia do mundo, não queira imaginar um mundo que existe sem energia. Tá? Segundo, eu acho que tem maneiras de tirar esse carbono, vai existir maneiras de tirar esse carbono que não seja a maneira que as pessoas estão imaginando hoje, por engenhosidade humana. Temos que tirar esse carbono? Deixa eu ser claro, temos que tirar esse carbono. Mas, deixa eu só fazer esse ponto, professor, depois eu vou abrir para você aqui, porque esse ponto eu acho um dos pontos mais importantes a se fazer. As pessoas que pensam que o Mark Twain tem aquela frase maravilhosa, né? O que te mata não é o que você... não é o que você não sabe, é o que você pensa que você sabe, mas que não é verdade. Tá? A sociedade como um todo, o ser humano tem movimentos de massa. O ser humano como um todo, ele começou a pensar assim, eu tenho que tirar o carbono a qualquer custo. O carbono é o inimigo número 1. O inimigo número 1, querido, é a falta de energia. A falta de energia leva à fome, leva à morte, principalmente das pessoas da camada mais baixa da classe social, que normalmente não é a camada das pessoas que falam isso. Quem fala isso é classe A, dorme em cama boa, dorme com ar-condicionado e tem renda alta. Sim. Tá? E consome muita energia. E consome muita energia. Você, enquanto ser humano, você consome 100 watts de energia. 100 watts. É uma lâmpada. Você diz o corpo humano. O corpo humano, 100 watts. Sabe quanto é que um americano consome de energia? 10 mil watts. 10 mil watts. O cara que está te falando isso, ele consome 10 mil watts de energia e gasta 100 enquanto um corpo vivo. Então esse cara, na verdade, ele está sobreutilizando barbaramente o budget, o orçamento dele de energia. Tá? Cuidado
isso eu falo para a sociedade como um todo, cuidado com o pensamento que você pode fazer uma engenharia de tirar os combustíveis, ou a energia nuclear, ou os combustíveis fósseis do mundo, e você vai viver sem as consequências disso. As pessoas que falam isso, grande parte, não é porque elas não sabem, não, é porque isso é impossível de saber. As consequências para a sociedade de você querer fazer essa engenharia muito rápido. Por quê? Porque levou 200 anos para a gente fazer esse processo de baixo para cima. De baixo para cima é trazer as fontes de energia nuclear, trazer a fonte de energia fóssil, trazer diferentes fontes de energia e compor a energia do planeta. Levou 200 anos para a gente fazer isso com a força de James Watt, com a força de Rockefeller, com a força de pessoas que eram movidas pelo mercado. Se você quiser fazer uma engenharia de energia de cima para baixo, igual a Europa fez, dizer assim, olha, eu quero só solar, eólica, que são importantes, tá? E eu vou fazer essa engenharia de cima para baixo, de maneira política, você não pode imaginar as consequências. Friedrich Hayek falava isso. A única maneira de você fazer processos econômicos é de baixo para cima, com conhecimento local. Se você quiser fazer de cima para baixo, você corre o risco de desmontar o castelo inteiro e você não sabe as consequências. E você, ao invés de ser responsável pela degradação do ambiente, você pode ser responsável pela fome de milhões de pessoas sem saber que você está fazendo isso. Tem fatores, por exemplo, agora recentemente, a questão da Alemanha. A Alemanha optou por fazer uma transição energética depois do acidente de Fukushima. E já tinha esse entendimento há mais tempo. O acidente de Fukushima foi vamos dizer assim, um marco para acelerar o processo. Que só para quem não sabe, não sei se tem alguém que não sabe, mas foi explosão lá da usina. Na verdade foi um terremoto que provocou um tsunami que acabou afetando a usina. Talvez o professor até possa entrar nos detalhes. A pouquinho, mas foi em 2011. Mas deixa eu pegar o caso da Alemanha. Então ela começou em 2011, 2012, inclusive com um projeto de abandonar tanto a geração nuclear quanto de carvão. 2022 deveria fechar as últimas usinas que tem. 2022. Casualmente apareceu uma guerra aí no meio do caminho. Botaram o Putin na conta. Por isso que tem um problema que há situações externas que às vezes definem um caminho ou outro. O petróleo não vai acabar, como não acabou a pedra. O problema é que vai ter um custo financeiro e ambiental tão elevado que vão aparecer outras alternativas. Eu vejo como a bola da vez ser o hidrogênio, mas o hidrogênio, diferente do petróleo, do carvão, do urânio, não está na natureza, ele tem que ser produzido e precisa de energia para ser produzido. Então, já tem desenvolvimentos tecnológicos para tornar mais barato a produção de hidrogênio. A forma mais simples é o da eletrólise, aquela experiência que se faz lá no ensino secundário, mas ele tem um custo altíssimo de energia. Hoje existe uma tecnologia que é a termólise, que é um processo via química de separação do hidrogênio, mas precisa de altíssimas temperaturas. Estamos falando de 700 graus para fazer todos os processos de produção. E já está havendo tecnologia para isso, se usando inclusive energia solar, própria energia nuclear, é uma alternativa, uma cogeração, gera calor e gera eletricidade. Enfim, haverá uma solução. No passado, a força motor eram os cavalos. Sim. Em Londres teve uma preocupação de saber como é que tratava o esterco do cavalo, que não ia ter mais lugar, até que veio o automóvel. Então, a humanidade ela tem um caminho a perseguir na busca das suas soluções para os seus problemas. Hoje o problema é o aquecimento global. É uma coisa que pode e transforma também no lado negativo. A questão da agricultura. Áreas que eram cultiváveis deixam de ser. Mas em relação à questão da transição energética que eu ia comentar da Alemanha, tomou-se uma decisão de cima para baixo. O custo médio da tarifa da Alemanha era 28% a 32% mais caro do que a média da Europa. Isso implicou no quê? Nas empresas alemãs começarem a ir para os países da fronteira, República Tcheca, Hungria, no entorno. Houve uma desindustrialização. Com isso, há claramente uma perda de emprego. Por outro lado, ao tirar a nuclear, ela teve, mesmo depois do Acordo de Paris, em que implicava em que queimar carvão tinha que pagar uma multa adicional, ela teve que queimar carvão. Aumentou, inclusive, o pagamento acertado dentro do Acordo de Paris. Então, começou a ter problemas internos com uma dependência forte energética,
tanto da União Soviética quanto da França, onde a produção é nuclear, essencialmente, 72% da produção. Ou seja, deixou de produzir lá para poder consumir nos outros. O que levou a isso? Levou a uma tentativa de estabelecer na Europa, em particular, a transição energética de maneira geral para equilibrar as tarifas e não criar esse, vamos dizer assim, prejuízo decorrente de uma política feita. E surge agora o problema da guerra, onde começa a haver a preocupação com aquilo que se chama segurança energética. Eu me lembro do ministro da Economia alemão dizendo que a guerra poderia levar à fome na Alemanha. Imagina como é que é. Num país que tem uma economia estabilizada, uma população estabilizada, vamos dizer assim, um bem-estar social, de uma hora para outra, enfrentando uma situação devido à perda de energia. Então, a gente tem que ter em foco, e acho que isso é o mais importante, é que é necessário garantir a produção de energia, e não só aqui no país, como em todo o planeta, para melhorar a qualidade de vida da população. E mais do que isso, para trazer bem-estar em geral dentro da sociedade. A questão da Alemanha de tomar a decisão da transição energética, que foi motivado pelo acidente de Fukushima, aquilo foi um acidente que, vamos dizer, estava previsto a poder ocorrer algum tsunami, porque ali a região tem essas características devido à estabilidade geológica. Só que houve uma onda centenária, de 15 metros de altura, que não estava previsto nas bases de projeto. Essa onda varreu 2 quilômetros à frente da costa. Tudo que tinha na frente foi embora. O que ficou em pé foi o prédio da contenção da usina, que é projetado para isso, inclusive, como também para suportar quedas de avião. Imagina um avião caindo em cima de uma usina nuclear, o que não seria de desastre. Ou agora, na guerra da Ucrânia, um míssil atingindo o prédio do reator. Acidente esse que, se acontece na Ucrânia, também vai lá para a Rússia, como foi o acidente de Chernobyl. O que acontece? O reator nuclear ele é diferente de um motor de um carro. Quando você desliga, ele não fica mais produzindo calor. O reator nuclear, mesmo depois de desligado, ele continua produzindo calor, que é o que a gente chama de calor de decaimento. E esse calor tem que ser removido. E o que remove calor é a passagem de um líquido, retirando o calor, e para esse líquido circular precisa de uma bomba. E a bomba precisa de energia. Como é que essa energia chega? Pela alimentação externa, as torres de transmissão que abastecem a usina. E se não houver um apagão, uma perda de alimentação externa, entram em imediato os geradores diesel de emergência. O que acontece? No projeto desses reatores, os geradores diesel não ficavam no interior do prédio da contenção. Então, eles foram também varridos. Foi destruído também. Então, não tinha linha de transmissão, porque ela caiu, foi varrida, não tinha gerador. O que acontece? Continuou gerando calor, não tinha como gerar, foi aquecendo, derreteu o núcleo. Aí houve explosões de hidrogênio, não vou entrar aqui no detalhe, rompeu a contenção e a radioatividade saiu no meio ambiente. Foi um acidente sério, grave, deveria ter uma previsão dentro do projeto, mas é aquilo que eu digo, não existe nenhuma aplicação tecnológica de risco zero. Se você me fizer um avião que não cai, eu vou viajar com mais frequência do que eu viajo. Se tiver um automóvel que não tenha colisão, também vou comprar esse avião. Não existe tecnologia com risco zero, e a nuclear é mesmo. Em 65 anos de existência, com 445 usinas nucleares ao redor do planeta, houve 3 grandes acidentes. Um nos Estados Unidos, no estado da Pensilvânia, em Three Mile Island, em 1979, depois veio o de Chernobyl. O de 79 não causou muito problema, porque ele ficou contido no prédio da contenção. Houve um derretimento, ali foram perdas materiais econômicas e paralisação de recursos, mas é um problema de quem está gerando energia de ter lucro cessante. O de Chernobyl, não, 86 foi uma barbeiragem grave, foi o acidente mais sério em termos de perda humana e de risco à população. E 2011 de Fukushima por conta dessa onda. O cenário acidentes podem ocorrer, mas eles têm que ser evitados. E para isso você precisa ter, antes de mais nada, um sistema de regulamentação do uso tanto da energia nuclear como de outras fontes,
muito rigoroso para a liberação dessas instalações. Eu queria fazer um ponto nisso que é interessante. A gente está falando sempre de cima para baixo, de baixo para cima, né? Mas 2 pontos interessantes em cima do que você falou. Primeiro, da Alemanha, né, que foi um processo de cima para baixo. Isso. E, na verdade, tinha energia baseada em uma forte produção de energia nuclear. Por causa de Fukushima e pressão política, passou a matriz energética para o carvão e tentando passar para o gás, né? Logicamente, aumenta a emissão, o que foi um problema, aumenta a dependência econômica, né? E você tem um problema na Alemanha agora que se compõe com a guerra. Você pensar o seguinte: qualquer decisão em que não é orgânica, que não vem de baixo para cima, vem de cima para baixo, os riscos são enormes. Quem está tomando essa decisão está longe do problema, não entende todas as consequências, não está economicamente motivado, vamos dizer assim. Sim. Mas o que ele falou é fundamental pelo seguinte: com Chernobyl, principalmente, o que você tem é uma mudança do pensamento, e Fukushima subsequentemente, uma mudança do pensamento, né, vamos dizer assim, da mitologia da sociedade com relação à energia nuclear. O que isso faz? Você cerceia não só a expansão da energia nuclear, mas você cerceia o desenvolvimento de novas tecnologias do processo bottom-up de energia nuclear. Se a gente tivesse deixado por 30 anos, 40 anos, o mercado ou a iniciativa privada gradualmente desenvolver reatores melhores, com mais segurança, com mais eficiência, a gente estaria num processo hoje de energia nuclear completamente diferente em quantidade e segurança do que a gente tem hoje. Quando a gente começa a mexer com o imaginário popular, porque ele falou uma coisa certíssima: a energia nuclear é a energia mais segura que nós temos. Se você pensar o número de pessoas que morrem todo ano, todo mês, numa mina de carvão, tá? Ou por todas as outras fontes de energia, você diz: a energia nuclear, por energia gerada de pessoas mortas, é a energia mais eficiente que você tem no planeta. Tá? Só que o imaginário popular leva você a acreditar ao contrário, porque os eventos são muito significantes e mexem muito com o imaginário popular, como foi Chernobyl. São grandes e tragédias. Fukushima. Ficam muito marcados. O que aconteceu? A gente não desenvolveu a energia nuclear da maneira que ela poderia ter sido desenvolvida nos últimos 30 ou 40 anos. Certamente não. Libera para a iniciativa privada. E eu acho que um dos principais subprodutos desse processo de redução de carbono vai ser a volta do investimento nuclear, né? A volta do investimento em tecnologia nuclear, libera o mercado, libera a criatividade humana no processo, bota o nome para pensar em cima disso. Eu acho que você vai poder trazer coisas fantásticas. Vai trazer coisas em que a gente não pôde trazer nos últimos 40 anos na energia nuclear, em virtude da gente ter, de cima para baixo, cerceado esse desenvolvimento em prol de outras fontes de energia. Mas será que vai mudar essa questão do de cima para baixo? Porque, por exemplo, foi bem interessante o comentário feito sobre a Alemanha. Eu tenho até uns dados anotados aqui de que antes do acidente de Fukushima, 23% da matriz energética da Alemanha vinha de energia nuclear. Aí tivemos o acidente, a ideia deles de desativarem vários reatores, e eles anunciaram que eles querem fazer tudo isso, né, até 2022, como foi dito. Já está sendo feito, e até 2038 pretendem também acabar com o uso de carvão por lá. Hoje, a energia nuclear corresponde a cerca de 11,9%. Só que, nesse caminho, eles aumentaram muito a dependência do gás russo, por exemplo. 40%. Está em 49%, pelo dado que eu tenho de 2020, da Agência Europeia de Cooperação quanto à parte de energia. Então, foi um negócio, foi um trade-off que não foi muito bom no final das contas, né? Porque ficaram muito mais na mão dos russos e no final na mão do Putin. E o que você falou é interessante, porque você citou o Hayek aqui, e a primeira vez que um convidado citou o Hayek não sou eu citando. É verdade. Eu gosto muito das ideias dele. E tem um outro cara também liberal que eu gosto muito, que é o Bastiat, do francês, que fala sobre o que se vê e o que não se vê. E o que se vê quando fala energia nuclear, o pessoal lembrando na hora muito mais de Chernobyl, teve a série agora, né? Aqui no Brasil, aquele acidente com o Césio 137, que não tem nada a ver com uma usina nuclear em si, foi um equipamento utilizado para exames médicos. Não lembro agora se é uma máquina de tomografia. Uma bomba de tratamento médico de câncer. Que estava num ferro velho, o pessoal achou, desmontou, tinha um Césio lá, mas fica essa memória no estado lá de Goiás. Essa das antigas, hein? Pois lá em 87. Você entregou a idade aí, hein? Não, eu sou de 88, mas isso é realmente significativo. Então, isso é o que se vê. O cara fala, nossa, energia nuclear... Não, vamos ficar longe, porque já teve acidente. Teve Fukushima agora, em 2011. Agora, o que não se vê é um monte de gente morrendo embaixo de mina de carvão. Aí ninguém tá vendo isso, né? Ou pessoas com problemas respiratórios. Na China, por exemplo, o pessoal tá colocando isso como uma pauta realmente emergencial, porque a qualidade do ar nas cidades é horrível. Vai em Pequim, uma série de problemas. Exatamente. Então fica
muito complicado. Então, o que eu queria saber, pegando essa pauta de energia nuclear agora, é o seguinte: a gente tinha um desenvolvimento, em 2011 muita gente fez como a Alemanha, começou a olhar com maus olhos para aquilo. Aqui no Brasil tenho certeza que se o governo chegasse e falasse, vamos construir uma outra usina, todo mundo ia falar, não faz isso, porque vai matar pessoas, vai ter acidente. Só que agora o preço de combustíveis fósseis está subindo. Talvez suba até mais. E na hora que esses combustíveis ficam muito caros, cresce a atratividade para soluções que proporcionam um custo energético mais baixo. Energia nuclear estaria pronta para ser essa solução? Ela está pronta há bastante tempo. Eu digo o seguinte, não existe em nenhum país e não existirá uma matriz energética que você só tem uma fonte de energia. Você tem que diversificar ao máximo, porque por razões umas ou outras, até pelo custo. O urânio, 10, 12 anos atrás, estava em torno de um preço de $20 a libra. Então, depois do acidente de Fukushima, também ficou em torno disso. O ano passado chegou a $45 a libra e agora já está 54. E tem dois mercados, né? O mercado de longo prazo, que já teve um preço histórico em torno de $92, e de spot $160. Então, se houver uma corrida aí, pode ser que tenha um desabastecimento em termos de urânio para tocar novas usinas. Hoje o planejamento é o seguinte, tem 445 usinas e 54 em construção. Aonde que estão as em construção? Em construção, basicamente na Ásia, principalmente. Ásia. Mas os Estados Unidos já está voltando, está com 4, 5 usinas em construção. A Europa, a França nem se fala, porque ela depende fortemente da energia nuclear. E a concentração maior é na Ásia. A China tem esse problema que você disse, da questão do uso maciço do carvão, e ela está refazendo a sua matriz energética. Ela tem uma previsão de, nos próximos 30 anos, botar mais 150 reatores nucleares. 150 só na China? Só na China. A China sempre com os números exagerados. Foi anunciado isso agora, na última reunião do clima, como uma alternativa à questão da emissão dos gases do efeito. A tecnologia nuclear, ela pode resolver vários problemas. Um deles é o problema do armazenamento da energia. Sim. As fontes que eu entendo que são ambientalmente mais adequadas, a solar e a eólica, elas têm um problema do armazenamento. Sim. Porque tem épocas do dia que não gera. Ou seja, de noite, quando não tem sol, não vai gerar. Não estoca vento. Não estoca vento por aí. Não, apesar de, né? A gente tentou. A gente tentou. Mas o problema... Aquela foi uma frase muito infeliz, cá entre nós. Tem que falar. Tem horas que a gente fale aí para o pessoal saber, para quem não sabe. Tem horas que tem que ficar sem falar as coisas. Mas voltando lá. Podia dar um belo filme, professor, porque tem aquele filme O Menino que Descobriu o Vento. O vento, né? Podia ter a menina que descobriu os tocados de vento, mas não teve, né? Como foi que ela falou? Mas eu vejo hoje, por exemplo, na tecnologia nuclear, essas baterias de celular, 3, 4 anos, tem que depois jogar fora o aparelho todo. Já tem bateria mesmo, para 85 anos, usando decaimento. Por que não colocaram no meu iPhone ainda isso, gente? Eles não querem. Não vale querem, muito a porque pena. senão tem que trocar. Mercado, vai ter que verdade, trocar, né? faz sentido. Aí imagina uma calça que dure 10 anos. Não tem, isso aí não move a economia. E é bom que seja assim, porque aí a gente tem que gerar mais energia. Meu marido tem Então, uma blusa de 7 anos. 13? Mas é muito mais por minha vontade do que pela blusa. Já não tá mais cheio de adequado. Sim, mas tem uma relação afetiva com a blusa, né? Então, ela tem um valor que não se discute a questão econômica da blusa. Mas a tecnologia pode ser largamente usada, não especificamente para a geração de energia. Em outras, como já citei aí, na indústria, na saúde, na medicina nuclear, tem inúmeras aplicações. Agora, nós temos um problema. O mundo está a caminho de uma outra transformação. Eu acho que cada país vai ter que ter mais capacidade no desenvolvimento autônomo da tecnologia. Acho que o mundo vai se fechar de novo. Isso é um risco que nós temos. E com isso se perde
transferência de tecnologia, menos trocas, conhecimento, as trocas, que você sabe que isso é importante no desenvolvimento da humanidade. Como o Hayek dizia, o conhecimento está disperso pela sociedade. Exato. No momento que você... aquela frase dele, né? Não, essa frase é do Friedman. Ninguém na sociedade tem o conhecimento para fazer um lápis. Essa frase do Friedman é maravilhosa, né, cara? Então, nós vamos ter que pensar nisso. E aí, como país. E isso abre uma janela de oportunidade. Não só na questão da tecnologia nuclear, como em outras áreas. Na área agrícola, o Brasil, a questão dos fertilizantes. O Brasil tem uma característica importante. Ele responde hoje por 25% do abastecimento mundial de alimentos. A previsão é que em 2045 seja 40%. Então, é um gigante. Sim. Mas é um gigante com pés de barro, porque a gente importa os componentes dos fertilizantes. Uhum. Então, nós não temos a forma de manter a nossa produção em larga escala, evidentemente, porque não temos fertilizante. A gente tem que pensar nessa produção dos insumos e depois também na fabricação. Isso tem tecnologia que você pode, na hora da produção, reduzir os impactos, porque isso tem impacto. Mexer com coisa da natureza resolve um problema e cria um outro. Então, acho que nós, e aí como país, a gente tem que pensar nas alternativas. A questão espacial. Eu acho que o Brasil tem que pensar firmemente. Não tem uma tecnologia em termos de lançamento, de satélites, de lançamento de equipamentos para o espaço, a questão hoje da mobilidade, o controle, e são coisas que precisa ter conhecimento, principalmente isso dentro da geração e na formação de recursos humanos, tem que ter a tecnologia e tem que ter energia. Eu queria fazer um ponto sobre a energia nuclear, até para a pessoa que está escutando. Eu acho que é o ponto talvez mais importante sobre a palavra energia, tá? Ou sobre geração de energia. Quando as pessoas falam assim, tal país, tantos por cento da matriz energética é nuclear. É importante que a gente está falando o seguinte, a gente está falando só de 17% da energia toda utilizada. Então, se a França fosse 100% nuclear, só 17% da energia da França seria nuclear. Os outros 83% que a gente usa não é a matriz energética. E é basicamente aí combustível fóssil, é basicamente petróleo e outras coisas mais. Até porque é importante falar o seguinte, quando a gente pensa na matriz energética inteira, a gente não está fazendo transição nenhuma até o dia de hoje. Até o dia 5 de maio de 2022, a gente não fez nenhuma transição energética. Tudo que a gente fez foi colocar mais energia para trabalhar e parte dela é eólica e solar. Tá? Então, manteve toda a base antiga e botou mais. E botou mais. Mas, na verdade, na margem, o que a gente coloca, na margem, o que entra mais, 80% ainda é fóssil. Tá? Então, não tem transição energética. Tem mais fontes de energia. Só para ter uma ideia, a gente ainda queima a mesma quantidade de madeira nos Estados Unidos, que é biomassa, que a gente queimava na Guerra Civil Americana do século XIX. A gente nunca substituiu a madeira. A gente simplesmente bota outras fontes de energia em cima. Sim. Por que isso é importante? Porque se a gente pensa que a gente vai sair do fóssil, que a gente tem que sair, tá? A gente tem que sair da emissão de carbono, nível de emissão de carbono atual. E a gente vai para nuclear, por exemplo, que é uma energia limpa de carbono, o desafio é gigantesco, porque se você pensar que vamos fazer 100% da matriz energética nuclear, você só resolveu 17% do problema. Os outros 83%, sim, a gente tem que fazer um nuclear diferente, pode ser por hidrogênio, por exemplo, em que você possa transferir ou manusear ou locomover essa energia nuclear, né? Por exemplo, para outras fontes, por exemplo, para a indústria, para automóvel, para navios, para aviões, para coisas do gênero, em que você possa sair do fóssil. Então, o tamanho do desafio é inimaginável. Quando a gente fala assim, vamos para o Brasil. Brasil, acho que 80% é hidrelétrica, mais ou menos. Caiu, né? Já foi 70 alguma coisa hidrelétrica. Então... aí eu vou dizer o seguinte, eu vou botar o resto nuclear. Tá ok, então eu botei 70 hidrelétrica, 30 nuclear. Vamos supor que essa é a solução para não emitir carbono no Brasil na energia elétrica. Geração de eletricidade. Ainda tem 83%. Transporte, indústria, cimento, que emite carbono pra caramba, tá? Só para dar um dado para vocês. Se eu pegar todos os carros de passeio do mundo, todos, botei todos eles Tesla hoje, de passeio, tá? Quantos por cento do carbono você acha que eu retiro da atmosfera?
Olha, eu acho que é pouco Da emissão. porque outro dia eu tava falando com a Malu que os 17 maiores navios do mundo emitem mais poluentes do que toda a frota de carros Eu vou te mundial. dar um número. Sobre isso tem uma coisa. O Bill Deixa eu Gates... só dar esse número. É 8%. 8%? 8%. Você viu isso na pandemia. Na pandemia você viu, inclusive, o ambiente se recuperar um pouco, mas não numa escala... Na China eles desejada. mostraram a diferença da atmosfera. E falando em relação ao uso de combustível fóssil para transporte, né? A parte de marinha mercante é uma coisa absurda o quanto emite Quanto de gás de gasta. efeito estufa. E o Bill Gates, que de bobo não tem nada, ele criou uma empresa para fazer um reator nuclear modular. Tem até no Que documentário dele na Netflix. mostrando. Não sei se eu não vi. Não Que vi, leva mas dentro do navio? para botar. Ele quer botar toda a frota mercante do Reino Unido com esse reator nuclear para fazer propulsão naval. No documentário dele não falava de frota de navio, mas mostrou Não, mas que ele é um grande fã de energia nuclear, né? Ele estava incentivando pesquisas nessa ele tem uma área. empresa para isso. Ele vai fazer Não um sabia dessa reatorzinho para botar. E o deslocamento ser feito sem emissão de gases de efeito estufa. É uma forma, isso é uma Sim. O navio tecnologia. é fantástico. O problema da energia nuclear Se explodir, tá no meio do oceano. não, mas isso daí ele faz esse reator nuclear é muito seguro. Não, eu sei, eu tô Você tem brincando. submarinos nucleares hoje. Há bastante tempo Há muito já. tempo. E quer dizer, isso não é um problema assim crítico em termos de segurança. O problema da energia nuclear é que ela tem um pecado capital. Ela começou com aquela história do imaginário popular. Bomba nuclear. Bomba nuclear. Sim. Hiroshima e Nagasaki. Isso aqui nem chiclete no sapato. Não sai fácil. Demora um tempo a sair. Muito bom. Não tem jeito. Então, isso junta com os acidentes nucleares, mesmo em número pequeno, mas faz a imagem da destruição. Mas ela, como já disse, ela tem uma aplicação em diversos setores que é socialmente aceita. E a questão da geração de energia passará a ser também socialmente aceita quando a gente observar que precisa de energia. Porque, apesar de todos os problemas que todas as fontes têm, o maior problema é não ter energia. Com certeza. Com certeza. Aqui Até no Brasil- O mundo tem uma... Deixa eu só comentar esse ponto dele, que Por é favor. importante. O mundo, na verdade, passou por 2 processos nos últimos 20 anos em que salvaram a gente, tá? Dessa dependência energética ou da falta de energia. Um deles foi a vontade da China de queimar carvão. A China queimou uma quantidade bárbara de carvão, ela queima equivalente mais ou menos a uns 35 milhões de barris de petróleo por dia de carvão. Tá? Então, ela salvou o mundo, sendo a fábrica do mundo, mas ela queimou o carvão para que isso acontecesse. Então, o mundo se beneficiou disso. O pessoal E o pergunta, cadê a inflação durante esses anos com o chinês ainda tudo Com os baratíssimo? chineses, tudo barato. E o segundo, na verdade, foi o petróleo de xisto dos Estados Unidos, que deu a segunda boost energética. Por que a gente não teve inflação em 20 anos? O mundo você pode fazer MMT, pode fazer QE, pode botar juro negativo e não aparecer inflação. Meu amigo, você bota 3 bilhões de chineses e indianos. Você queima carvão a custo barato. Você acha petróleo nos Estados Unidos que você não esperava achar. Você tem energia abundante. Você tem mão de obra abundante. De onde vem? A inflação não aparece. Agora, começou produção de xisto nos Estados Unidos, não cresce mais. Não cresce porque tem um custo ambiental altíssimo. Tem estados que proibiram a produção de xisto dentro do... E o chinês não quer mais queimar carvão. Bom, o chinês pronto. agora está querendo fazer nuclear. O chinês que não é bobo, o chinês que é um cara esperto, ele disse assim, eu vou botar minha matriz nuclear. E é o principal país de desenvolvimento de energia nuclear no momento. Não tem mais carvão chinês, não tem mais xisto nos Estados Unidos, não tem mais chinês novo entrando na economia. O que aconteceu? O mundo explodiu de inflação. Entendeu? Não é acaso. É o baixear. Também. É o baixear. O que você vê e o que você não vê. Exatamente. Entendeu? Saiu a mão de obra excessiva, o desemprego nos Estados Unidos ficou baixinho, né? Acabou o petróleo adicional, né? E isso eu gostaria de tocar muito esse ponto, tá? Antes de você fazer outra pergunta, eu gostaria de tocar muito nesse ponto. O que você vê, o que você não vê, de Frederic Bastiat. Quem não estuda Bastiat deveria estudar, porque o que você vê é o ativista indo e dizer assim, nós temos que tirar carbono a qualquer custo. O que esse ativista não sabe são os custos do que você não vê do outro lado. Sim. Tá? E os riscos que você pode estar correndo. Porque qualquer humano de sociedade, ela tem que medir os riscos dos dois lados. Tá? O risco, na verdade, eu acho que a engenhosidade humana vai tirar esse carbono, e minha concepção, esse carbono vai sair não porque a gente vai para eólico solar, a gente vai aprender a tirar esse carbono da atmosfera, vai ser a solução final, a custo razoável.
A gente já sabe fazer isso, tá? Só que mas tem um custo elevado. Eu ia perguntar, inclusive, voltando à sua fala lá anterior, que de vez em quando a gente compra alguma coisa no aplicativo, daí eles mandam assim, já compensamos o seu carbono? Não sei se vocês já viram isso. Já. Compensaram como, gente? Eu queria entender isso. Como que eles estão compensando o meu carbono? Ou estão plantando árvore ou estão pagando multa. Alguma coisa eles estão fazendo. Não tem alternativa. Seu pedido está sendo preparado e já compensamos o seu carbono. Isso é uma coisa extremamente... Transporte, tudo isso aqui que a gente bebe aqui, é uma água. Tá? Só imagina quanto trazer da fábrica até aqui, o quanto você não emite de gases do efeito tipo assim, é igual exatamente você comprar o carro híbrido, entendeu? Mas esse é o problema. Você tem que gerar energia. Para fazer o carro. Para ter eletricidade para carregar o carro. Não tem como, isso é outra coisa. Vai mudar. Não, vai aumentar. Você vai precisar botar mais fontes para compensar a saída da gasolina, do petróleo. Pode ser que você use também gás natural ou use óleo combustível para gerar essa mesma eletricidade. Você só está mudando a forma, mas não está mudando a essência da fonte. Você fala mais uma coisa, Rui? Não, essa coisa da engenharia, né? Até falou do gás natural, eu lembrei desse ponto, né? Da engenharia humana, né? Engenharia top-down tentando agir, né? Você diz assim, porque o gás natural, a gente sempre fala isso chegando na nuclear, né? Mas o gás natural ele emite metade da quantidade de carbono do carvão. Essa é a equação básica. Eu até hoje não sei se é exatamente isso, porque tem o metano junto disso, uma série de outras coisas, mas na teoria funciona dessa maneira. Daí você começa uma engenharia social, você diz assim, de cima para baixo, assim, eu quero me livrar do carvão para botar todo mundo em gás natural. Tá? E o mundo inteiro fez isso. Vamos sair do carvão e vamos botar gás natural. Daí o que o mundo inteiro faz? Cria uma dependência do principal estado, que é o produtor de gás natural, que é a Rússia. E tipo assim, gás natural, cara, é um recurso extremamente mal distribuído. Sabe onde é que ele está? Rússia, Irã, Catar, uma série de geografias, cara, que você não queria que ele tivesse. Tá? Uma galera não tão legal. Aí você faz o quê? Você via uma engenharia top-down, você diz assim, eu vou para o gás natural, suportado por todo o pessoal, legal. O que você faz? Selo lá. O que você faz? Você cria uma crise geopolítica sem precedente, dando uma arma na mão de uma pessoa, carregada, no caso do Vladimir Putin. Você deu uma arma carregada na mão do cara, a arma carregada na mão do cara, que o cara fez? Atirou. Uhum. E ele ainda não atirou a principal bala. Qual é a principal bala? Cortar o gás da Europa. Que aí você vai virar picolé no inverno. Agora cortar o gás natural no verão não faz graça. Ele está esperando. Né? Olha, até mês passado a Europa estava discutindo a questão ambiental, tentando dar uma chancela às diversas fontes. E tinham aquelas que eram ambientalmente corretas e as que não eram ambientalmente corretas iam ganhar um label lá específico. Evidentemente, carvão está fora do ambientalmente correto. A disputa na Europa, e foi disputa mais do que jogo de futebol, era entre gás natural e nuclear. Por quê? A França defendia, por razões óbvias, botar o label na energia nuclear. Quantas a França tem hoje, por curiosidade? Quantas usinas? Isso. Não sei precisar o número não, mas é em torno de 68% da geração de eletricidade. Nossa, é bastante. Dentro dos países seria o que tem a maior parte? Não, a maior frota está nos Estados Unidos, são quase 100 usinas nucleares. Mas em termos de dependência de energia nuclear? A França. A França. Indubitavelmente a França. Então, houve essa disputa. A Alemanha, exatamente porque queria eliminar a nuclear, e como usa muito o gás natural, queria botar o label na... Isso houve uma discussão na Europa. Por quê? Quando se bota essa chancela, os investimentos eles se tornam mais baratos, porque os empréstimos levam toda uma vantagem, subsídios, etc. O custo da instalação diminui. E havia essa disputa. Então, o problema também tem o seguinte, o destino não é só feito pelas nações individualmente. Às vezes, os países centrais, eles empurram para um determinado caminho. Isso é da história da humanidade. Essas questões aí de filmagem, eu me lembro do tempo que tinha 2 tipos de máquina de filmar, o Betamax e o VHS. Disputavam o mercado. O VHS disparou.
E o Betamax ficou por razões, inclusive... E o Betamax era melhor que o VHS. Exatamente. Melhor então, tem formas de... É o teclado QWERTY, né? O exato, exato. Né? Ficou. Na questão nuclear, os reatores atuais, os PWR, tinha outros tipos de reatores que poderiam... inclusive, uma das tecnologias... Porque uma pergunta que se faz é o seguinte: nós temos urânio para expandir a matriz energética mundial? Temos. Hoje, se eu pegar o que se consome dentro do estado atual de produção e de consumo, em termos do custo de extração do urânio, a gente tem por 200 anos. Se nós melhorarmos a tecnologia e o urânio subir um pouco mais de preço, isso abrirá outras reservas que hoje não são consideradas, vai para 460 anos. Mas existe um tipo de reator, que é um reator regenerador, que essas reservas podem ir para 30 mil anos. Então, é questão de tecnologia. E eu não estou falando só na questão dos reatores, até na própria processo de produção, porque hoje é só no continente. Mas existe urânio na água, Basta no mar. Isso subir, é igual, se torna atrativo. $200 você tira urânio da água. E você tem aí urânio para dar... dólar por libra? Dólar por libra. Então, se você aumenta, inclusive, o preço... E o urânio não é a parte mais cara de uma usina nuclear. A usina nuclear é intensiva em capital. Você tem que gastar muito dinheiro, investir muito dinheiro, esperar uma taxa de retorno, ficar pronto de 6, 7 anos. E para isso, inclusive, hoje o mercado está desenvolvendo um tipo de reator que se chama Small Modular Reactor. São reatores pequenos e modulares. Então, em vez de esperar 6, 7 anos para ter aquela potência final instalada, vai, ao longo do tempo, instalando e já produzindo e recuperando parte do recurso investido. É promissora. Tem aí pela frente vários países que têm já planejado construir esse tipo de reator. São reatores pequenos, de 100 megawatts. Até aproveitando a expertise que você tem nessa parte das indústrias nucleares aqui no Brasil, como é que é hoje a relação do Brasil com a geração de energia nuclear? O quanto que a gente realmente gera do que a gente consome vem dessa parte? Como é que são as usinas? É muito pequeno. Estamos falando de 2%. É Angra 1 e Angra 2. Angra 1 e Angra 2. E tem Angra 3 que, se ficar pronta, vai ficar lá por 2026. Então, é uma participação pequena. Mas é isso mesmo. Não é para ter uma participação igual da França, de 60%, 70%, porque o Brasil tem uma coisa... É uma coisa de bom para o país. Ela sempre teve uma matriz energética muito verde. Sim. Com a hidrelétrica. Só que ela também tem seus impactos, e um dos impactos era a inundação. Então, uma lei da década passada proibiu a formação de barragens. Então, começaram a trabalhar as usinas, os projetos em fio d'água. Isso reduz a potência final. E também é muito mais suscetível a períodos de seca. Exato, é isso que a gente vê. O Brasil tem horas aí... Nós passamos um período de risco. Sim. Que casualmente veio a chover, mas se não tivesse... Nós íamos ter que fazer o que fizemos no passado. Racionamento. Então, eu falava sobre a questão da nuclear, ela tem uma participação pequena. E eu entendo que deva ser, no máximo, em torno de 5%. Há um planejamento feito pela EPE. A EPE é a Empresa de Pesquisa Energética, que faz o planejamento energético brasileiro para 2050, e prevê a entrada de mais 8 a 10 gigawatts. Isso em termos de usina, de 8 a 10 usinas nucleares de um porte aí igual de Angra 2, aproximadamente. Mas vai levar isso para 3%, 4%. Porque o Brasil tem uma característica. Ele tem a matéria-prima, tem o urânio, eu já respondo a sua primeira pergunta de como é a questão do uso do urânio. Domina a tecnologia e faz uso. Só tem 3 países no mundo que fazem isso. Estados Unidos, Brasil e Rússia. Uns têm urânio, que é o caso da Austrália, é a maior reserva de urânio do planeta, mas não faz uso da energia nuclear. Outros fazem uso da energia nuclear, mas não tem urânio, tem matéria-prima. O que tem, vamos dizer, as 3 partes do processo são esses 3 países. Isso é uma vantagem comparativa em termos de ganho de investimento. Agora, o setor privado deveria entrar nessa área. O setor hoje
estatal. Não para ter um monopólio, mas eu entendo que poderia participar, como acontece em outros países. Sim. Empresas da área nuclear são estatais, mas com participação do setor privado. O que eu ia perguntar sobre essa questão do urânio já, até aproveitando, já teve um ensejo sobre a subida dos preços. Eu tenho no meu portfólio 2 investimentos que eles estão ligados à energia nuclear. Um é num ETF chamado URA, que subiu aí nos últimos 3 anos 28% no total, não foi uma grande subida, mas o outro é numa mineradora canadense, chamada Cameco. E essa aí, em 2 anos, subiu coisa de 186%. Muito por conta da subida do preço do urânio, e aí ela tinha reservas que não estavam sendo exploradas, agora já está com contratos de longo prazo, né? Então, pensando nessa parte, e até nessa distribuição de recursos no mundo, o Brasil tem um mercado, já que tem urânio aqui, para poder entrar com força nessa indústria? Como é que seria isso? Tem mercado, tem capacidade de produção. O Brasil tem a 7ª reserva de urânio do mundo. Nossa. Onde que ela está, assim, em região do Brasil? Então, hoje tem uma mina que fica em Caetité, na Bahia. Ela recomeçou a produção. E ela vai atender minimamente Angra 1 e Angra 2, mas ela tem ali capacidade de ser expandida. Precisa de investimento e tecnologia que tem que ser... E tem um projeto interessante em Santa Quitéria, que tem urânio, mas o urânio não é o minério principal. Qual que é o estado? Santa Quitéria, no Ceará. Ceará. É uma mina de fosfato, que entra naquela questão dos fertilizantes. Que é insumo para fazer os fertilizantes. Então, era um projeto que já deveria estar avançado em produção. E o urânio, ele é um subproduto. Ele tem que ser retirado, porque, imagina, não dá para fazer fosfato, fertilizante com urânio no meio. E esse urânio poderia ser usado para aplicações em todas as áreas da nuclear. Então, o Brasil pode entrar nesse mercado. Isso é uma das coisas que os países centrais tentam evitar, que o Brasil desenvolva a tecnologia nuclear. Eles não interessam que tenha um player nesse mercado que movimenta aí por baixo. Bota aí, vamos fazer as contas, 65 mil toneladas, vou botar $60 por libra. É um mercado aí no barato de uns 7 bilhões e meio de dólares por ano. Isso que é um mercado que vai crescer porque vai crescer a demanda por isso. Exato. Com tempo. Então, hoje você tem... Com o tempo, sim. Ele falou, demora para fazer esses reatores, demora muito tempo. Mas você vê, nós temos... porque é o seguinte, dono de usina nuclear pode faltar tudo, menos urânio. Aí ele cessa de vez o investimento. E como houve uma redução da demanda de energia ao longo do tempo, a produção de urânio diminuiu no planeta e vem diminuindo ao longo do tempo. Então, os contratos de longo prazo, eles tendem a ter um valor de dólar por libra maior do que os que foram realizados há 5 anos. Normalmente, esses contratos são plurianuais de 5, 10 anos. Quando eu fui olhar o ciclo do urânio assim, ele tem um preço baixo um tempão, ele dispara, depois volta a cair. É o processo de commodities. Né? Exato. O problema que você tem no urânio no mundo hoje, tipo assim, eu acho que não tem commodities no mundo hoje que chame mais atenção ou que atrai mais paixão do investidor pessoa física. Virou uma paixão. Eu faço muito podcast, eu faço muito desses programas, e eu vou te dizer, a coisa que eu apanhei na rede social, que eu apanhei assim, igual, tipo assim, os comentários eram só batendo, foi no dia que eu apareci e falei que o URA, né, tinha tido um spike muito grande, e que isso era antes da Guerra da Rússia. Eu digo, olha, não tem, pelo balanço do mercado, naquela época, antes da Guerra da Rússia, eu disse, no balanço do mercado não tem por que esse preço subir agora. E não tinha mesmo, tanto é que voltou. Sim. Tá? Mas eu apanhei, cara, apanhei muito, porque tem gente apaixonada por esse negócio. Sempre tem paixão de pessoa física no investimento. Tome cuidado. Tá? Tinha muita paixão. O urânio até hoje tem muita paixão. Você pegar o urânio hoje em dia, por exemplo, pelo que subiu o spot não está... Eu estou falando no mercado de petróleo, que já foi de 50 para 100 e alguma coisa. Estou falando no mercado de potas, de fertilizante, coisas que gás natural, multiplicar 7 vezes. Eu estou falando de commodities que subiram demais, tá? Processos de commodities subiram milho onde está agora, né? A média ali, a mediana do processo de commodities é dobrar, triplicar para cima.
O urânio andou muito pouco perto dos outros commodities. Nesse período de 12 meses, andou muito pouco. E nesse preço que ele está agora, no mercado a termo, né, das utilities, das empresas que vão queimar urânio, porque urânio, quando eu falo, não existe urânio hoje, né? O urânio sempre, pelo menos, é 2 anos na frente. Porque você tem que processar, você tem que transformar nos rods, para botar dentro da usina. Então, é mínimo 2 anos na frente. Quando você olha o preço do urânio hoje, ainda não é economicamente atrativo que você passe por todo o processo político, ambiental e bata em todas as postas que tem que bater para você fazer uma mina nova de urânio. Não dá. Você fazer isso, você vai fazer fosfatos. Você vai fazer fertilizante, porque o preço já disparou para cima, está muito mais economizado. Hoje falta capital, mão de obra, os juros estão subindo, não tem gente no planeta disponível para fazer uma série de coisas. Por exemplo, óleo nos Estados Unidos. Qual é o principal problema hoje? Está faltando gente. Tá? Falando de... Aliás, é uma coisa interessante, né? Você vai para aqui, o urânio tem esse mesmo problema, tá? Você vai hoje na PUC do Rio, ou você vai no Canadá e pergunta quantas pessoas querem fazer engenharia de petróleo. Sabe quantas? Nenhuma. Tem 5 pessoas matriculadas. Vários cursos já fecharam. O urânio passou por esse problema. Anos era uma daquelas carreiras quentes que o pessoal colocava. O urânio passou por esse problema. As pessoas que entendem desse mercado, as pessoas, é igual medindo, tá? Broker de equities, broker de ações lá fora, eles normalmente têm mais de 50 anos de idade. Por quê? Porque a indústria, na verdade, passou por um processo de automação lá fora, né? O mercado de equities diminuiu de importância depois de 2000, né? E as pessoas que trabalham nesse mercado foram ficando mais velhas, né? Porque não entrava gente nova. O urânio tem esse problema. Não entra capital novo, não entrou gente nova por muito tempo nesse mercado. Tá? Então, mas vamos colocar a seguinte proporção. Mas isso, então, não mantém uma escassez com a demanda aumentando? Sim, mas a demanda tem esses 2 fatores. Tem uma escassez hoje? Tem. Tá? Mas essa escassez, os estoques antes da Rússia permitiam que o mercado, 3, 4 anos na frente, trabalhasse equilibrado. O que aconteceu? Entrou a Rússia e ele falou uma coisa importante. Quase metade da capacidade de enriquecimento de urânio no mundo está dentro da Rússia. Tá? E quase toda a capacidade de produção está no Cazaquistão, que é um país vassalo da Rússia de uma maneira ou de outra. A Kazatomprom é uma das maiores do mundo. É a maior produtora. Que é um país vassalo da Rússia. Então, os 3 seguintes produtores somados não bate o que o Cazaquistão produz. Que é um país vassalo da Rússia de uma maneira ou de outra. Tá? Então você tem uma capacidade de enriquecimento de urânio na Rússia, você tem a capacidade de produção num país vassalo da Rússia. Tá? E você, na verdade, pelo que a gente olha, naquela época eu falei assim, olha, não tem razão para o preço sair de controle, não saiu. Hoje, do jeito que está a coisa, né, se você realmente tirar essa capacidade da Rússia e se você colocar o risco que você cria no Cazaquistão, eu acho que já tem um processo, mesmo considerando que demora bastante tempo para fazer essa indústria, que o pessoal da tese de urânio, ele enlouqueceu. Ele disse assim, olha, vai vir reator nuclear que não acaba mais, vai faltar urânio para tirar urânio novo é mínimo 70, então você tem que comprar. Só que esqueceram que demora tempo para caramba para fazer esses reatores e que o mercado estava sobreestocado. Tá? Tirando a Rússia, colocando o risco do Cazaquistão, eu acho que você chegou no mercado hoje em que você pode ter um preço sustentável de urânio para cima, sim. Agora, coloque em contexto. Você é apaixonado por urânio aí, comprado no Array, tá? Que está aí apaixonado na tese, tá? Coloca no contexto de commodities. Isso não é particular do urânio. Isso é particular de todas as commodities. Está faltando milho, porque falta fertilizante, porque falta nitrogenado no momento. Está faltando petróleo, está faltando gás natural. O urânio é parte desse processo. Tá? Nunca vi tanta gente apaixonada por urânio na minha vida. Tá? Nunca vi tanta gente, tanto brasileiro conhecer o urânio na minha vida. Toma cuidado, quando tem paixão dessa natureza, analisa 2 vezes o mercado. A gente analisou antes da guerra da Rússia, não estava tão desbalanceado. O preço voltou. Agora a gente acha que pode ficar. Não, você já citou o Mark Twain aqui, eu vou citar ele também. Sempre que você está do lado da maioria, é hora de pensar 2 vezes. Tem uma frase maravilhosa. Sempre que você achar que você está liderando a manada, olha para trás e vê se a manada está te seguindo aí. É interessante. O mercado é um portal todo luminoso, brilhante, etc. Na hora que cai, é um funil desse tamanho, não dá para escapar. Então, o investimento tem que ser feito exatamente com cuidado e com análises aprofundadas, não com a emoção. Não, até pensando nisso, né, pode subir, em 3 anos subiu 28%, mas agora com juros altos aqui no Brasil já, com o real se valorizando contra o dólar, uma das poucas moedas que conseguiu isso, lá fora ciclo de juros começando também. Então tem muita oportunidade boa para o cara ficar casado com uma tese que às vezes ele vai estar certo, mas não ainda, né? Que vai demorar um tempo. Tá certo no tempo errado e está errado. Exatamente. Né? Mas tem um dado, a produção caiu nos últimos 6 anos. A produção mundial de urânio. Isso fruto
de Fukushima, preconceito. Fukushima foi, e aí é o seguinte, como baixou o preço do urânio, não justificava a exploração em algumas minas cujo custo de exploração é maior. Então deixou-se de ter produção. Então os estoques foram sendo queimados. Hoje os estoques estão bem mais baixos. Então, se houver uma demanda aquecida por diversas razões, e é a tendência, conforme ele disse, que há uma tendência de voltar com a nuclear e aumentar, inclusive, a potência das usinas, certamente vai haver escassez de urânio. E aí o preço agora a gente está animado. Pós-guerra da Rússia, a gente está animado com o commodity como um todo. Não é questão, estou animado com o urânio, não. Estou animado com commodities depois da guerra da Rússia. Eu acho que o mundo... Mas a solução vai vir interna. Cada país vai ter que resolver o seu problema. Isso é o que eu vejo, que é eu acho que é meio que uma tendência mesmo, que eu estava comentando, por exemplo, sobre como a gente ficou muito tempo sem inflação, porque energia com custo baixo, muitos trabalhadores nos países asiáticos, mão de obra barata, e uma divisão do trabalho pelo mundo. Agora você tem a China num lockdown e o pessoal está vendo que embora você tenha um custo barato dessa otimização do trabalho em termos mundiais, você tem também uma certa dependência. O que acontece lá tranca um porto, te afeta aqui. A Malu abriu uma empresa de roupa e às vezes não tem o tecido porque o porto na China fechou. Sendo que ela vende roupa aqui no Brasil, né? Não, componente eletrônico. Também, mesma Chip. coisa. Até eu hoje os automóveis aí estão todos parados. Né? Eu ia dar um exemplo disso. Porque não tem um troço para ficar limpando o para-brisa. O carro sem para-brisa não pode ir para a rua. A gente foi comprar um carro recentemente, e aí o carro que vem próximo, né, o novo que ia chegar, ia vir sem o sensor da mala. O sensor da mala para baixar a mala, porque... não estavam produzindo mais, então eles vão fazer sem. Então agora. Você tem que fazer essa produção interna. São dependências, tanto seja dependência em alimentos, em energia, seja em tecnologia, você tem que, de alguma forma, internamente ter autonomia para fazer isso. Até aproveitando esse contexto de preços mais altos pelo mundo, porque vai haver menos divisão de trabalho, mais regionalização da produção, o que ajuda os preços a ficarem mais altos, já que eu vou ter que comprar de um cara, não porque ele tem o melhor preço está na China, mas é porque ele é mais confiável na hora de me fornecer aquilo. Nisso, um custo de energia mais baixo vai ajudar bastante. E aí eu queria entender como é que o urânio se encaixa atualmente nessa narrativa que nós temos agora do ESG. Então, para quem nos acompanha aqui e não sabe, hoje você tem quase que um selo de investimento, né? Tem fundos que só podem investir em empresas que são ESG. O ESG é o E de Environment, né? O E de Environment, de meio ambiente, o S de uma preocupação social e o G de governança. Então, o urânio, ele tem esse selo? Está sendo discutido? Não tem? Qual a visão de vocês? Eu dei o exemplo da Europa, está em discussão, e até onde eu acompanhei ainda não tomou uma decisão se a nuclear recebe esse selo. Se receber lá, receberá aqui, receberá em toda a parte do mundo. Você não tem saída, né? O problema é que você não tem saída. Você pode correr, mas você não vai ter saída, né? Você precisa de energia. E se você tirou o selo de 85% da base de energia do planeta, que é fóssil, sobrou 15%, né? Não sobrou muita coisa. Né? E desses 15 que sobraram, se não me engano, alguma coisa como 4, 5 é nuclear, não é mais do que isso, 7%, 8% da geração de eletricidade, deve ser por menos de 5%. Não sobrou muita coisa, né? E você tem o problema, né? Eólica e solar é intermitente. Eu estava até uma coisa interessante sobre a nuclear, né? Até quando compara com a solar, só uma curiosidade, né? Porque a gente não falou do tório ainda. Acho que no momento a gente vai falar do tório. Mas se você colocar tório, se você colocar todos os potenciais, né, combustíveis nucleares, você chega a contas que você tem mais de 1 bilhão de anos de civilização em que você tem combustível nuclear suficiente no planeta para queimar, tá? Só por curiosidade, calcula-se que em 500 milhões de anos o Sol evapora todos os oceanos da Terra e acabou, tá? Então você teria, teoricamente, mais combustível nuclear no planeta disponível do que você teria Sol para garantir a existência da civilização. Então você resolve o problema do mundo com o nuclear se capital suficiente for colocado. E a engenhosidade humana é fantástica. Se você botar o selo e disser assim, olha, pode... Agora vai, cara. Vai. Pode demorar um pouco de tempo, mas a gente vai sair do petróleo muito mais rápido se a gente aceitar que esse é o caminho, que o caminho é densidade. Tá? Sem densidade você não vai fazer, meu amigo. Você falou, grande parte, isso é importante as pessoas saberem, tá? Grande parte
da energia eólica e solar, do custo mais baixo, foi simplesmente também um produto de uma energia fóssil mais barata. Porque acredite, meu amigo, você queima petróleo e carvão pra caramba para colocar aquelas pás ali no meio do Com nada, certeza. do oceano, girando ali. E até hoje a gente não sabe direito qual é o custo, qual é o tempo de vida e qual é o custo de manutenção e reposicionamento daquelas pás no futuro. Tá? É igual quando falam do carro elétrico, né? Quanto de energia não se gastou para criar essa e tecnologia? Mineração para ter o lítio quanto para de bateria. responsabilidade social, porque a gente fala do ESG, o ESG tem 3 pedaços. E eu sempre falo o seguinte, o pedaço que as pessoas veem, baixear de novo, vê e não vê. Que eles veem é o ambiente, né? Mas elas não vê o social, não vê a criança na África que está minerando esse cobalto, né? E não vê todos os efeitos desses minerais que são necessários, né? Para produzir aquele carro Só elétrico. vê o não que vê a quer, na responsabilidade verdade. social que estamos produzindo. E não vê a responsabilidade social em volta disso tudo, que Sim. não é pequena, não. Eu acho que essa sigla do ESG, ela tá envolta por muita hipocrisia no final das contas. Porque se a gente fosse realmente seguir o ESG, ninguém investia na China. Porque cadê a governança? É um partido único que toma as decisões unilateralmente para fechar uma empresa. Né? No aspecto social, a mesma coisa. É um partido único. Tem gente lá que nem é a favor. Tem exame forçado que eles fazem lá nas pessoas. Tem vídeos sobre isso. Então, eu vejo como um negócio meio problemático. Mas pensando principalmente em meio ambiente, eu que acho o pessoal foca mais. Olha só, o ser humano sempre pensa, o ser humano, por natureza, o Adam Smith já falava isso, né? O padeiro, ele acorda de manhã pelo desejo de ganhar dinheiro te dando pão. Você não pode esperar o seu pão da benevolência do padeiro. Exatamente. Você tem que tomar cuidado do seguinte, você também não espere ESG Environment da benevolência do investidor que está te vendendo isso. O investidor que está te vendendo isso, a pessoa que está, o político que está te vendendo isso, ele tem um interesse. E a gente tem que tomar muito cuidado enquanto sociedade com isso, tá? Porque a pessoa tem um interesse econômico em cima de te vender isso, tá? E isso tem que ser tomado muito cuidado, porque eu acho que não tem hipocrisia maior e não tem risco maior para a sociedade de usar o ESG para fins de lucro pessoal, para fins de lucro da sua entidade, para fins de eleição do seu partido, sem pensar no S, que é a responsabilidade social, que existe uma sociedade por trás daquilo, e talvez as decisões que você está tomando para que seu partido seja eleito, ou para que a sua empresa venda, no final das contas, sejam decisões que podem, pelo que você não vê, agravar a situação social e dos mais pobres, principalmente dos mais pobres, que nem sabem a relação entre o que você está falando e o que está sendo causado na vida deles. Pessoas pobres têm 3 custos. Combustível para se locomover, tá? Eles têm que se transportar de alguma maneira. Comida, que eles têm que comer, e um teto. São as 3 coisas que pessoas pobres precisam, tá? Nos Estados Unidos, o custo da gasolina não para de subir, tá? Aliás, tem uma coisa interessante, aqueles filmes do fim do mundo dos Estados Unidos, tinha um deles que apresentou o preço da gasolina menor do que está na bomba hoje. No Mad Max, então, tá mais barato do que está hoje. Menor do que está hoje. Combustível, o cara tá pagando uma fortuna, tá? Era no Mad Max isso? Não era Mad Max, era o filme do Will Smith, de Fim do Mundo. Eu esqueci qual é o filme agora. Vamos procurar isso Segundo, Eu sou a lenda? Eu acho que eu sou a lenda, esse mesmo, eu sou a lenda. O segundo custo dele, alimentação, olha onde é que está o milho. A gente resolveu, cara. Aí você vê como é que é. Sempre. Aliás, vamos ler Frederic Bastiat, gente. Vamos ler, vamos pegar o livro, vamos estudar isso para a gente ficar mais esperto no processo econômico. O que se vê, o que não se vê desse tamanho. O que se vê, o que não se vê. A gente está usando reserva de aquifer, né? Água debaixo da terra, que a gente não tem reposicionamento, replenishment, né? Como é que é replenishment? Substituição para fazer milho, tá? Que é uma fonte muito ineficiente de energia, para politicamente dizer que a gente está jogando milho dentro da gasolina, tá? O preço do milho disparou, tá? É o mais pobre que paga isso, tá? No final das contas, o cara está com preço de alimento mais alto, de energia mais alto, e nos Estados Unidos também o preço dele da habitação está disparando para cima. As 3 coisas que pessoas pobres realmente se preocupam, tá? Aqui no Brasil, por exemplo, é a mesma coisa. As pessoas não estão comendo a substituição da carne pelo ovo, no final das contas, né? Não por questões ambientais, simplesmente porque o cara não tem dinheiro para pagar, a verdade é essa. Cara. O cara não se locomove, o cara não consegue comer. Isso é o que não se vê. Entendeu? Isso não se vê quando o petróleo vai a 110. E não é a pessoa que está dormindo no ar-condicionado confortável, tá? Numa região de alta renda que vê isso. Sempre o que se vê e o que não se vê. Bom, pensando agora em questão de para onde esse mercado de energia nuclear está indo, porque vocês até citaram rapidamente aqui, a gente falou muito de urânio. Um negócio que eu não entendi nada. Mas o urânio, ele não é a única fonte de combustível para as usinas, e talvez não seja nem a mais eficiente ou a que vai ser utilizada no futuro. Quais são as tendências? A tendência vai continuar sendo o urânio por muito tempo.
inclusive os projetos que estão aí, eu digo que virarão o século com urânio, porque está ainda disponível e com custo relativamente baixo. Mas há alternativas. E há estudos, inclusive, de projetos de reatores que o Brasil já teve. Inicialmente, o Brasil ele chegou a cogitar a possibilidade, de, em vez de usar urânio, usar tório. Porque o Brasil é abundante em tório. Tem mais quantidade de tório do que de urânio. Qual seria essa vantagem assim, do tório para poder ser utilizado? A quantidade e o custo também deve ser... Quer dizer, ele não está sendo produzido nem extraído, mas deve ter um custo barato. Mas aí seguiu a tendência mundial de uso do urânio. Entendi. E o urânio começou pela questão bélica, o projeto Manhattan para a fabricação das bombas nucleares. E todo o processo se construiu em cima disso. E há vamos dizer assim, uma distribuição espacial dentro do planeta maior em termos de reserva de urânio. Então esse mercado vai continuar aí por muito tempo do urânio. Eu não vejo para nós aqui uma mudança de material nuclear para geração de energia nos próximos 70, 80 anos. Mas há solução tecnológica para isso, de utilização. É vantajoso, tem possibilidade de aplicações de diversas, mas exige você criar uma cadeia de suprimentos. Isso aí não é fácil numa indústria, você partir do zero e gerar isso. E precisa ter demanda e oferta. Eu acho que ainda demora um tempo, mas há uma solução tecnológica para essa utilização do tório. Eu vejo duas coisas aqui que eu acho que são importantes na tecnologia resolver. Um problema é os rejeitos radioativos, a solução desse problema. Na realidade, o termo rejeito é inadequado. Quando a gente bota um combustível nuclear dentro da usina, ele tem 100% de energia. Quando ele tira, ele tem 90%. Usa quase nada, então. Muito pouco. E poderia ser reprocessado para pegar os 90% e ainda gerar mais energia. Se eu não me engano, o que o Bill Gates queria fazer era isso. Só que isso é um problema que exige o reprocessamento do material nuclear. E quando se abre um material nuclear que já foi irradiado, nele tem plutônio. E plutônio pode ser usado para armas nucleares. Então, para não ter a proliferação de armas nucleares, que é um problema crítico, nós hoje temos mais arma nuclear no planeta do que necessário para destruir o planeta. É uma coisa insana. Mesmo já tendo eliminado boa parte delas, ainda dá para destruir o planeta todo. Dizem que tem aí 12 mil ogivas nucleares. 1.000 daria conta de destruir todo o planeta. E essa ameaça, porque a arma nuclear, na realidade, é um elemento de dissuasão. Né? Um tem para que o outro não jogue nele. Sim, exatamente. Aí até fica porque ninguém usaria uma só. Não, ou porque você o usa tudo. Exato, e é autodestruição. Aí você vai dizer, mas os Estados Unidos em 45 jogou no Japão. Só ele tinha a bomba nuclear. Hoje ele acho que não faria isso, porque sabe que vai ter a resposta. Então ele, na realidade, atira no outro, mas recebe de volta. Então, eu até acho que é um pouco a simbologia das muralhas da China, né? Uma coisa que são construídas para não serem usadas. Sim. Mas, enfim, o problema do rejeito por conta disso, porque se ele pudesse ser reprocessado, e tiraria dali o plutônio, que pode gerar energia, e tiraria mais urânio que está ali, trataria ele e poderia gerar mais energia. Ele tem que ser guardado. E do jeito que ele sai, ele tem que ser guardado por muito tempo, porque quando se coloca no reator só tem urânio. Mas depois dele gerar energia, de ser irradiado, tem para mais de 200 outros materiais e alguns deles têm radioatividade para mais de 1000 anos. Então nós temos um problema ético. A gente usa o urânio hoje para o nosso bem-estar, para produzir eletricidade, a gente deixa um passivo para gerações futuras. E o que o setor nuclear fez, isso por conta de um prêmio Nobel de Física, deu uma ideia brilhante, genial, na década de 90. Fazer uns geradores acoplados a aceleradores de partícula que incinera o rejeito radioativo. Incinerar não é no sentido químico da combustão, Sim. mas é um sinônimo de redução do tempo de vida desse rejeito, que cai de 1000 anos para algo em torno de 200 anos. Ainda é uma escala alta, mas Sim. já parece que já nasceu
o homem que vai viver 100 anos. Então, seriam 2 gerações. Aí, os depósitos geológicos, eles são gerenciáveis. 1000 anos, a gente não sabe o que vai ter aí pela frente. Então, esse é um problema, a gestão dos rejeitos radioativos. Não é a questão do acidente. Eu acho que o problema maior do uso e da aceitação pública é em função. Porque todo mundo quer, talvez, uma usina nuclear perto de casa, que até o município recebe ICMS, recebe royalties, mas o rejeito ninguém vai querer. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Né? Exato. Então, este é um problema. Ele tem uma solução que precisa ser dada. Não existe no planeta ainda um depósito de rejeito permanente, ou seja, que possa ser depositado lá por milhares de anos. Tem 2 grandes projetos, um nos Estados Unidos e outro na Finlândia. Ambos ainda estão em processo de licenciamento. E esses Estados Unidos é tecnicamente muito viável, mas politicamente não anda. É viável. No estado da Nevada, imagina você liberar ali a entrada em operação. Então, o que está se pensando é entrar num processo de, vamos dizer assim, reprocessamento mundial. Todo mundo reprocessa num canto só e tenta botar sobre salvaguardas aquela produção de plutônio que ali seja. Aí entra a questão dos países, né? Quem quer perder, vamos dizer assim, o material que ele tem, que ele produziu e que pode ser utilizado lá na frente. Outro lugar. E a outra questão do uso da tecnologia nuclear para a geração de energia é reduzir o custo na geração. Ainda é muito alto. E para isso estão se projetando projetos que são modularizados, e aí tem um processo de fabricação, construção, de maneira que uma usina nuclear possa ser construída em 4 anos, ela entra em operação. E outro foi esse exemplo que eu dei do SMR, Small Modular Reactors, que são reatores modulares que eles podem ser construídos passo a passo, até atingir a capacidade total da usina. Barateia de maneira significativa. A questão econômica é resolvida. Aparecem outros problemas. Acho que a verdade é a seguinte, no final das contas, as soluções de mercado, o mercado, de uma maneira ou de outra, você vai ter que permitir que o mercado dê a solução para o problema, não só da energia nuclear, o problema energético, tudo. Porque olha só, a gente fala muito assim, eu tenho que reduzir carbono. Sabe quanto tempo a gente fala isso? A gente sabe isso desde 1978, mais ou menos, que a gente sabe do problema. Tá? A gente fala isso desde a ECO 92, tá? A gente fala isso desde Kyoto 96. Sabe o que aconteceu desde então? Não. A gente só aumenta. Tá? Por quê? A narrativa mudou um pouco, porque eu lembro que quando era pequeno, o pessoal falava muito da camada de ozônio. E hoje não se fala mais de camada de ozônio, se fala de efeito estufa. Exato. Mas olha só, mesmo a gente falando de efeito estufa, efeito estufa, mais de uma década, a verdade é o seguinte, se você olhar a linha de emissão de carbono, ela só cresce. Tá? Então, o problema que a sociedade sabe que tem, mas a sociedade disse assim, olha, de uma maneira ou de outra a sociedade falou isso, eu ainda não vou botar o capital suficiente para resolver isso. Eu vou falar, mas eu não me sinto ainda que eu quero botar capital suficiente para acontecer. Se, na verdade, amanhã Nova York estivesse debaixo d'água, as pessoas dissessem assim, acho que vou botar mais capital em cima disso, hein? Mas como Nova York não está embaixo d'água ainda, as pessoas não fazem. Tá? Por que ainda não tem mais dinheiro para energia nuclear do jeito que a gente acha que deveria ter? Porque a gente ainda está resolvendo isso com combustível fóssil, que está fazendo emissões de carbono, que a gente acha que ainda não vai colocar. Se o petróleo mesmo for para 300, as pessoas vão dizer assim, cara, será que de repente um pouquinho mais de nuclear não funcionava? Entendeu? O ser humano funciona por incentivo econômico. Sim. Tá? Principalmente. O bolso é a parte mais sensível do ser humano, entendeu? Então a gente vai ter que resolver nuclear, fóssil, eólica, solar, é onde doer no bolso. Quando o cara chegar e dizer assim, cara, minha vida tá. A pergunta que você sempre faz de manhã, a tua vida tá melhor ou pior com aquilo, né? Se você dizer assim, cara, minha vida tá ficando pior com energia fóssil, eu vou dizer assim, cara, eu vou descontinuar isso de uma maneira ou de outra. Se minha vida estiver ficando ainda melhor na margem, que é o que as pessoas estão dizendo ainda no momento, eu vou fazer essa transição de maneira mais lenta, tá? Mas é a decisão, minha concepção da vida, tá? A decisão vai ter que sair de baixo para cima e vai ser um processo gradual. Se você disser assim, Rui, você acredita que em 50 anos a gente vai estar queimando petróleo? Vamos. Tá? Vamos estar queimando e talvez se surpreenda com o petróleo. É 1/3 da energia do planeta inteiro. Cada pessoa hoje tem mais ou menos 50 escravos energéticos trabalhando 24 horas por dia, que é o equivalente ao queima de petróleo, carvão, nuclear e tudo mais. Mas qualquer solução que seja dada, ela é uma solução assimétrica. Os países desenvolvidos já
emitiram gases de efeito estufa para fazer seu desenvolvimento. E os desenvolvimentos? Agora eles querem barrar barrar a conta, quer barrar todo mundo. Essa coisa tem que ser também. Agora vocês parem, né? Porque eu já me resolvi. Não pode. Uma fome aí, né? Pode uma fome, se prejudica. Não pode. Não queima esse petróleo, não. Não. É que eu já queimei o suficiente para poluir o planeta. Não pode ser assim. A solução ela tem que ser mais simétrica. Quantos países hoje têm usinas nucleares? 32 países. 32. Desses 32... Você não tem, então... estão em processo. Tem o uso da geração nuclear. Desses 32, quantos têm armas nucleares? Ou tem país que tem arma nuclear ou não tem usina nuclear? Armas nucleares quem tem são os países centrais, né? Estados Unidos, França, China... Reino Unido, Israel, Paquistão, Índia, bom, mas eles estão fora do quem ganhou a Segunda Guerra Mundial. Basicamente, quem ganhou a Segunda Guerra Mundial, mais 3 países. O acordo de não proliferação, ele permitiu que os países que já tinham armas nucleares podiam continuar construindo mais armas nucleares. E quem não tinha, não pode fazer. Então, é um clube reservado. De novo, a gente ainda vive o mundo hoje dos vencedores da Segunda Guerra Mundial. Sim. A verdade é essa. Economicamente, politicamente, armas nucleares, é quem venceu a Segunda Guerra Mundial. Eles é que ditam as regras. Mas a minha pergunta é no seguinte sentido, né? Enquanto você estava falando sobre as armas, eu fui consultar uma anotação que eu peguei do livro Cosmos, do Carl Sagan. E o Sagan, uma hora, ele fala sobre a questão da evolução do nosso poder de destruição. Ele usa o exemplo da Segunda Guerra Mundial. Existiam as bombas chamadas de arrasa-quarteirão. Elas tinham um poder equivalente a 20 toneladas de TNT. Aí ele soma todas as bombas usadas na Segunda Guerra Mundial, inclusive a de Hiroshima e Nagasaki. A de Hiroshima tinha 13 quilotons, 13 mil toneladas de TNT. E você chega num total de 2 milhões de toneladas de TNT, que seriam 2 megatons. Uma única bomba que os soviéticos testaram em 61 tinha potência de 58 megatons. Então, uma bomba era mais de 25 vezes, né? Mais de 26 vezes, 27 na verdade, 28 na verdade, é isso? Todas as bombas da Segunda Guerra. Do que todas as bombas da Segunda Guerra Mundial. Então, eu até entendo quando os caras falam, vai com calma nessa energia nuclear, porque imagina todo mundo tendo isso no mundo, né? É fácil cair na mão de um ditadorzinho aí que não tem nada na cabeça. Na verdade já tem, né? Cara, Coreia do Norte já tem. Você ficaria assustado de saber o quão fácil mas hoje a modalidade... Você entra na internet, você pode comprar um livro, para fazer na verdade, fazer uma bomba nuclear sobre plutônio. Se eu te der uma fazenda, uma garagem... Não dá ideia pra galera, não dá ideia. É tão simples assim. É simples. A tecnologia é muito simples, você vai ficar assustado com você. Mas precisa do material nuclear. E é isso que é controlado pela Agência Internacional de Energia Atômica. Então, tendo material, uma pessoa faz de uma muito tranquila. Faz. Deixa eu te dizer uma coisa. O Einstein cunhou uma frase que dizia o seguinte, isso depois do desenvolvimento das bombas nucleares. Ele dizia, eu não sei como é que vai ser a terceira grande guerra, mas a quarta vai ser feita a paus e pedras. Eu acho que isso é tão insano, que não é possível que a humanidade não chegue aí a um consenso de tentar reduzir esses arsenais. E se não chegar, é o fim da humanidade. É por conta disso. Todos vão achar que têm direito de fazer, até por um poder de estabelecer relações iguais entre os países. A Coreia do Norte, por exemplo. Exato. A Coreia do Norte é o que é. Pô, tem vamos dizer assim, um poder aparente muito maior que países muito mais desenvolvidos, com maior capacidade produtiva. Sim. Entende? A raça humana está, de alguma forma, incapaz de encontrar soluções para problemas que são, vamos dizer assim, de natureza definitiva em termos da raça humana. Não, o que eu acho interessante... Agora, tem outras armas aí, bacteriológica... Isso até pior, né? Química, armas químicas, imagina. Nós vimos aí na pandemia... A situação da pandemia, mas se fosse um pouquinho pior. É verdade. É um pouquinho pior. Né? Eu crio uma vacina e posso gerar um vírus para destruir o inimigo. Então, nós temos situações aí que... A gente vai passar... A gente, na verdade, quando a gente olha para o... Eu sou mais velho que vocês. Eu vivi num mundo onde o temor, o pavor, era a destruição pelas armas nucleares. Até os heróis dos gibis daquela época tinham isso, né? O cara foi picado por uma aranha radioativa. Depois foi mudando a narrativa.
Hoje, o mais jovem vive sobre a questão do aquecimento global. E o futuro, acho que vai viver em função da biotecnologia, da utilização de outros tipos de armas que a gente nem pensa, nem imagina. Vírus criados em laboratório, com uma capacidade destrutiva. Tem bons livros sobre isso. Tá bom, né, ele levantar aquele ponto, né, de por que a gente nunca achou os extraterrestres, né? Dizem que a gente nunca achou porque a gente chega num certo nível de desenvolvimento tecnológico, é bom que não... né, que nesse nível de desenvolvimento tecnológico a sociedade se destrói. Né? Então, por isso que a gente nunca achou uma sociedade muito desenvolvida na galáxia, porque, na verdade, chega um certo ponto que ela se destrói. Vamos torcer, que é o grande divisor, né? Chamamos do grande divisor. Vamos torcer que isso seja mentira. Que, na verdade, a gente seja simplesmente a primeira civilização que apareceu e a gente vai solucionar tudo isso. Mas quando você pensa nos extremos, aí é o importante ponto do professor. Não é que é nuclear. São várias questões tecnológicas em que vai colocar em risco a sociedade como um todo. Tem muitas formas de se destruir, no final das contas. Tem, infinitas. A criatividade destrutiva é infinita nesse sentido. Você estava falando disso, eu lembrei também no Cosmos, ele cita aquela equação de Drake que é sobre isso. Ele começa a ver, nossa, qual é a chance de ter vida aqui na galáxia? Ele pega, dentro da galáxia, o número de estrelas com sistemas solares. Aí no sistema solar, o número de planetas ou satélites que comportam vida. Aí nesses, o número onde surgiria vida inteligente com capacidade técnica, e o intervalo de tempo onde essa vida habitaria o planeta. Porque pode chegar a um nível onde ela chega a dezenas de milhares de civilizações e você nunca achou nenhuma delas. E o mais interessante disso tudo é que uma vez que uma se desenvolva, ele calcula que leva mais ou menos, eu acho que são 20 milhões de anos para popular a galáxia toda com tecnologia, né? E a gente nunca achou esses caras. Então, por que a gente nunca achou esses caras? Né? Interessante. Bom, tem mais alguma coisa, amor, que você quer perguntar? Não. Bati quase tudo que eu tinha separado aqui. Gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados nesse episódio do podcast Os Sócios. E também queria que vocês deixassem um contato em rede social. Onde é que as pessoas podem achar vocês para continuar aprendendo? Ou se não tem rede social... Ou caso tenham. Caso tenham. Não sei se... Eu não uso rede social, não. Eu prefiro o e-mail. Se vocês quiserem, o contato é aquilinosenra@gmail.com. Bom, tá ótimo, querido. No meu caso, é só entrar em contato com o departamento da Quineia, tá? De contato e relação com investidores. Se quiser me achar no LinkedIn, é Rui Alves no LinkedIn. Quineia, você com K, né? K-I-N-A, para quem não conhece a empresa. Mas é fácil de me achar ali no LinkedIn. Eu normalmente respondo as perguntas, não prometo responder todas, às vezes o fluxo fica muito grande, mas eu sempre tento, nos finais de semana, responder. Eu ia dizer isso, é sempre chique quando alguém vem aqui e passa o LinkedIn. Agora a gente ascendeu para um novo estágio, não tenho nenhum tipo de contato, que é o professor aqui, eu gostei. Aliás, vocês ficaram então com essa brilhante participação, apenas nossa, só aqui que vocês vão encontrar. Mas você pode, tipo assim, também, não sou só eu tenho uma equipe toda que pode ajudar em questões, né? Baixa a gente no Instagram da Quineia, por exemplo, tem ali tudo. Você vai poder entrar em contato, mande Fale Conosco, a gente responde. A rede social é um negócio fantástico, assim, eu até acho que a gente perde por você não estar usando, por exemplo. Exato. Porque outro dia eu estava vendo os stories da Cris Junqueira, do Nubank. Ela postou uma história assim, todo mundo respondido hoje. Eu falei, caramba. Ela ajudou a criar o Nubank e estava respondendo perguntas de todo mundo que mandava para ela. Eu falei, olha só. Eu tento responder, é muito desagradável não responder. Pois é. Esse é o problema. Nem que dizer que eu li. Eu li, tá? Quando você tem um universo de pessoas assim, você não responder é um ato deselegante. É difícil responder, gente. A gente tem alguns milhares de... E por que você responde um e não responde o outro? Né? Você já gera aí um... Sim. Então, hoje o problema... mas só defendendo o nosso lado aqui, hoje a gente não consegue porque eu já passei 8 horas do meu dia respondendo. Acredito. Aí teve um dia que eu não respondi, eu demorei para responder um cara. Aí no dia, quando eu fui responder, né? Ele já tinha mandado uma outra mensagem. Ele me perguntou, não consegui responder. Quando eu respondi, tinha uma outra assim. Que era, nossa, eu tinha uns 50 mil seguidores na época. Virou estrelinha, né? Mandei mensagem pro Sérgio. Já tem hate na hora. Eu falei, meu Deus, passei 8 horas. Você tá fazendo sucesso na rede social quando você começa não precisa mais me responder, né? Tem que ter hater. Mas é isso, gente. Muito obrigado pela participação. Eu quero parabenizar vocês. Acho que esse tipo de programa ele é importante exatamente para difundir um conhecimento. Sim, com certeza. Muito obrigado. E aí ela é aberta. O indivíduo vai lá, vê se quiser, tenta entender. Possivelmente isso suscita outras questões e abre espaço, inclusive, para contra-argumento.
Porque a pior coisa é você não ter opinião, não ter um conhecimento para poder opinar sobre determinados assuntos. E ficar sendo guiado, às vezes, por opiniões de terceiros que elas não têm o conteúdo de embasamento. Com Parabéns certeza. a vocês. Muito obrigado. Vocês bem preparados, né? Sabiam as perguntas, sabiam os assuntos, né? Fala de Hayek, fala de Bastiat, fala do Drake, equação de Drake, pô, super legal, cara. Gostei bastante. Muito obrigado, gente. Gente, um abraço Inclusive, grande. Tá? vocês podem encontrar sempre novos episódios aqui no canal dos sócios, toda quinta-feira, às vezes outros dias da semana que a gente solta, geralmente meio-dia, quinta-feira ao vivo, quando não ao vivo, outros momentos. Então se inscreva no canal e também vocês podem encontrar a gente nas redes sociais, eu em @maluperini no Instagram. Vocês me encontram no Instagram em @Bruno_Perini, no YouTube no canal Você Mais Rico, vídeos nas segundas e quartas e aqui no Podcast Sócios. Espero que tenham gostado, os nossos convidados novamente. Muito obrigado. Muito obrigada. Um grande abraço e até a próxima. Beijos.